Muito bem, amigos, vamos falar sobre a lição número 4, sobre a profecia sobre as nações. Quando as pessoas olham para Deus e conseguem colocar Deus dentro de uma limitação, onde a política das nações assim colocam Deus sem ação, isto é um grande risco para a fé de muitas pessoas. Deus não é controlado pela agenda das nações ou pela política. Deus é atemporal. E Ele cuida de todas as coisas com sua onisciência. Por isso, o verso da semana, que está no livro de Daniel, capítulo 7, 14, tem a seguinte expressão: e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é um reino tal que não será jamais destruído. Essa é a expressão do profeta Daniel ao falar sobre Jesus Cristo como o grande líder das nações e como o reino eterno que virá para colocar fim ao mal neste mundo. Profecias do Apocalipse que nos direcionam para a restauração de tudo que Deus já fez, a restauração do Éden, a restauração do mundo no seu estado original. O livro do Apocalipse é como se fosse o livro de Gênesis ao contrário, onde, se voltássemos no tempo, teríamos aquilo que Deus planejou para o nosso mundo. E o Apocalipse mostra exatamente isso. Deus dirigindo as nações para que tudo seja restaurado da forma como Ele quer. Logicamente que a interferência do inimigo vai existir nessa restauração. Enquanto essa restauração não chega, nós temos que ter paciência e pedirmos a Deus que nos proteja, que aumente nossa fé, que nos dê espírito missionário para testemunharmos da salvação para muitas pessoas. O Apocalipse está mostrando o caminho do retorno para o Éden. E Deus tem, em sua onisciência, todo o planejamento para que isto aconteça. Nas profecias de Daniel e Apocalipse estão mostrando que a direção humana, ou seja, que o mundo, na direção humana, do jeito que está, terá um destino catastrófico. E somente Deus pode nos ajudar. Basta olharmos para a violência e para aquilo que, como está aumentando hoje, tanto a violência como os problemas do meio ambiente no mundo todo. O ser humano está se tornando cada vez mais carente das soluções divinas. Basta vermos como o mundo está preocupado com o que vai acontecer no presente e no futuro, quando o mundo está necessitando de ajudar o meio ambiente. Estamos com uma grande cratera assim, na estratosfera, onde a camada de ozônio está sendo destruída aos poucos pela emissão de gases que hoje saem dos carros, saem das fábricas e assim por diante. Estamos vendo o aparecimento de muitas doenças que antes não existiam ou estavam assim sendo controladas. Estamos vendo o agronegócio sendo invadido por pestes que antes não existiam. Os biomas estão desequilibrados pela ação do próprio homem, porque precisam jogar muito pesticida, agrotóxico, para aumentar a produção. E com isso, muitas espécies que poderiam assim equilibrar o meio ambiente e elas morrem. E então as pestes nocivas aumentam. E com isso é necessário cada vez mais veneno. O ser humano está envenenando aquilo que poderia sustentar a vida, que é a sua alimentação. Tudo a um custo muito alto, com a ideia de que é preciso lucrar e faturar. Dessa forma, as endemias e pandemias vão acontecendo, o ser humano ficando cada vez mais enfraquecido. A solução para tudo isso está no comando divino na vida humana. Por isso, é dito, através do profeta, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus pode controlar tudo e nos ajudar nessa situação. O inimigo está por trás de todas as situações negativas que o mundo enfrenta, da violência até mesmo o aparecimento de poderes assim estatais, religiosos, que vão perseguir aqueles que amam a Deus. Só Deus pode nos ajudar assim, a termos proteção contra o inimigo de nossas almas. Para uma menina foi perguntada: como você se sente segura hoje? Ela disse: eu agora coloquei Jesus no meu coração. E quando o diabo vem me tentar, ele bate na porta do meu coração com uma tentação. Eu peço que Jesus atenda a porta. E quando Jesus abre a porta e diz: pois não, o diabo vê Jesus e diz: desculpa, bati na porta errada, e sai em grande carreira. E assim eu fico livre das tentações do inimigo. Deus está pronto a estar em nosso coração, em nossa vida, para nos ajudar no direcionamento daquilo que pode assim nos levar para a vida eterna. As nações
nas quais nós vivemos vão precisar muito do poder de Deus, porque senão as pessoas vão sofrer. A providência divina na história desse mundo vai permitir que o pecado seja encerrado e dessa forma será necessária a intervenção divina para que o mal seja controlado. Ellen White escreveu no livro Grande e Comprido, página 409, o seguinte: quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ele vai encerrar o seu ministério e ele então vai colocar sobre Satanás todos os pecados com os quais ele fez o mundo sofrer, e tudo estará pronto para a execução final. Sob a direção humana a influência do mal, as nações irão de mal a pior. Influência maligna e decisões humanas sem Deus levarão as nações para a bancarrota, para situações catastróficas. Só a intervenção divina pode salvar a humanidade. Por isso, a lição dessa semana vai nos mostrar como Daniel mostrou para o rei Nabucodonosor. Só Deus no comando pode dirigir o destino das nações. Deus nos abençoe. Que essa lição seja um alerta para a nossa vida espiritual, para que nos preparemos assim de forma preciosa e consagrada, para enfrentarmos tudo aquilo que o mundo vai enfrentar. Fica com Deus e que o Senhor nos dê um bom final de sábado. Deus abençoe.